Vocês sabem, queridos, eu tenho muitos motivos para estar feliz, mas há um em especial: o fato de que, quando nós começamos o Ministério, praticamente éramos dois pastores, dois pregadores, quase sempre, Luciano e eu. E nesse congresso, vejo quantos pregadores do Ministério. E é porque nós não tínhamos espaço para os outros pregarem também, porque nós temos vários outros pregadores. Nós já tivemos um curso de homilética, que é exatamente para ensinar a pregar. E quem sabe um dia nós vamos voltar a esse curso mesmo, que seja à distância, né? Porque eu sei que há mais pessoas com vontade de pregar, é verdade? Eu sei que tem outros que têm tido no coração esse desejo, e nós pedimos a Deus que essa hora chegue logo. Vocês sabem, irmãos, eu fico maravilhado quando eu penso que Jesus Cristo disse que veio ao mundo para pregar. Não é interessante isso? Ele veio para pregar, e ele foi o primeiro pregador do Evangelho. João Batista preparou a chegada dele, mas o primeiro pregador do Evangelho foi Jesus. Então, quando nós pregamos hoje, nós só estamos dando sequência àquilo que o nosso Senhor fez. Que alegria, que honra, que privilégio. Eu me sinto privilegiado de estar aqui pregando agora. Mas eu digo a vocês que a minha alegria maior hoje não é de estar pregando aqui, mas é de tudo que eu ouvi até agora. Eu estou realmente muito feliz de ver o quanto esses pregadores cresceram de um tempo para cá. Né? Alguns deles nós ainda conhecemos engatinhando no compromisso com Jesus. E agora pregadores da palavra aqui, Deus seja louvado. Bênção demais, irmãos. Isso alegra muito o meu coração. E isso mostra que nós estamos no caminho certo, na trajetória certa. Nós temos grandes desafios para o Ministério 1 a 1 nesse ano, muitos grandes desafios. E vamos arrostá-los, sem medo. Se há uma coisa que não temos, queridos, é medo. Quando Deus distribuiu esses sentimentos, não sobrou o suficiente para nós. Pelo menos para mim, não. Vamos em frente. Vamos em frente. Ainda não encontrei um desafio grande o suficiente para que, pela graça de Deus, pela bondade dEle, eu retrocedesse com receio de arrostar, com receio de encarar. O desafio não é pequeno, para nós, para Deus é. E essa obra ainda vai crescer muito para a glória de Jesus, queridos. Sabe, amados, eu já recebi muitas propostas para ser só pregador. E até eu uma vez já pensei que eu seria só pregador. Isso na verdade virou um mistério na minha vida. Porque quando, alguns sabem, quando houve a minha conversão, eu ofereci a Deus como pregador. Eu me ofereci como pregador a Ele. 3 meses depois eu comecei a pregar. E o que eu queria era fazer isso, pregar. Durante 1 ano e meio eu não pastoreei uma igreja. Durante esse ano e meio nós estávamos começando uma igreja, mas ela não tinha sido organizada ainda, então só tinha reuniões durante a semana. Nesse 1 ano e meio eu só pregava. Pregava no rádio, na televisão, pregava nos congressos, nas igrejas, escrevia mensagem para os jornais. Eu só pregava. Foi um tempo interessante esse. Nós tínhamos tanto compromisso de pregação que quando chegou no final de agosto, a Ana me entregou a agenda e disse, eu não cuido mais disso. Tinha 489 convites que nós não tínhamos respondido aquele ano. Então eu podia gastar a minha vida inteira como pregador. E eu digo a vocês que foi isso que eu pedi a Deus. Mas o mistério é o seguinte, queridos, eu nunca consegui não ser pastor. Desde o começo. Assim que eu me ofereci para pregar a primeira vez, o pastor Adail Carvalho Sandoval, que era o nosso pastor, pastor de alguns aqui também, o pastor Adail, 6 meses depois da minha conversão, pediu que eu fosse pregar numa igreja. Depois que eu preguei lá e passei uma vergonha muito grande, umas 3 semanas depois ele me procurou de novo, e daí para frente, praticamente todo domingo eu estava lá pregando naquela igreja, e nunca mais parei. E eu pensei, eu podia ser só pregador, aqui mesmo eu já fui desafiado a isso. Alguém já disse, Alcides,
Por que você ainda fica cuidando de igreja, meu irmão? Deixa outras pessoas cuidando. Por que você não é pregador, sai por aí pregando pelo Brasil e escrevendo mais livros, etc. Mas misteriosamente Deus disse, não, você vai continuar aí também. Cuidando da igreja, pastoreando, agora com o ministério 1 a 1. Muita gente me avalia com críticas, por que eu me meti com o ministério 1 a 1? Rapaz, era a sua hora de ficar livre para sair pregando pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Já pregamos em tantos lugares. Irmãos, nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que Deus diz que nós devemos fazer. Não é uma questão de você quer fazer, você quer ser. É o que Deus quer, o que Deus quer. Se algum dia Deus disser, você agora só será pregador, eu serei só pregador. Mas até esse momento, eu sinto muita alegria, muito gozo, muita alegria de Deus de estar à frente da igreja, ou, porque tem isso, não é que eu quero estar à frente da igreja, já me propus a ser auxiliar dos pastores adjuntos lá da igreja, eu falei, eu posso ser só o seu auxiliar, vou ajudar você. Eu não estou me impondo como pastor titular de lugar nenhum, mas uma coisa é certa, queridos, uma coisa é certa, eu não faria outra coisa na minha vida, eu continuaria sendo pastor. Eu tenho dificuldades em dizer, porque o tempo passa e a memória vai ficando curta, né? E a gente às vezes dá uma titubeada. Eu vou citar palavras aqui que talvez vocês nem conheçam, não é do tempo de vocês. É estranho dizer isso, né, Mário? Significa que nós estamos velhos mesmo, para valer. Idoso, velho não, né? Idoso. A partir de fevereiro, final, eu já vou para o lugar da vaga, lá na porta da igreja dos idosos. Dia seguinte. Mas vocês sabem, queridos, eu me lembrei disso, porque há poucos dias eu tive lembrança disso. Que no ano de 79, eu estava em Recife, fui para estudar teologia lá. E lá a gente lê demais, né? E eu li num jornal, eu li o final de um discurso de um homem chamado Isila Franco, que o Cláudio já pode ter ouvido falar, porque foi metodista há muito tempo, Elisandra, um pastor metodista. Foi o final do seu discurso como paraninfo de uma escola de formandos de teologia na Faculdade Metodista de São Paulo. No final do seu discurso, ele dizia algo mais ou menos assim, eu digo mais ou menos que eu posso me esquecer de alguma coisa. Ele dizia algo mais ou menos assim, sou um pregador descompromissado e marcado para morrer. Pela conta do médico, já estou vivendo de crédito cheque no banco da vida. Mas a morte não há de me pegar de surpresa. Tenho pedido a Deus que me faça tombar como um tronco do raio tocado. Mas se esta não for a sua vontade, hei de me consumir como vela que queima o seu próprio corpo para produzir luz. E a bandeira que a igreja me tem confiado, há de tremular ainda que em farrapos. E se for arriada, encontrar-me-á morto ao pé do mastro. Eu quisera poder transmitir o que é uma vida totalmente nas mãos de Deus, uma consagração total. Mas a linguagem da alma não pode ser gravada. Uma coisa é certa, se me fosse dado começar tudo de novo, eu seria outra vez pastor, tão somente pastor, nada mais que pastor pela graça de Deus. Pregador e pastor, é isso. Eu não seria outra coisa. Eu não queria ser outra coisa, nunca quis, e nem vou querer até o último suspiro, mercê de Deus. Pense nisso, querido. Pense em se oferecer para a obra de Deus. Ah, mas agora passou da hora. Como? Se Moisés tinha 80 anos. Está aí o Mário, né? Já estava de barba branca assim quando foi para o ministério. Pense em Moisés. Começou com 80 anos. Não ouvimos aqui um pregador dizendo isso, queridos? Os três momentos, não foi? Foi você que trouxe essa palavra, Shed? Os 3 momentos de Moisés. O grande momento da vida dele começou aos 80. É tempo ainda, querido. Quem sabe é você que Deus quer usar nessa obra. Como ministro da palavra, como pregador, como pastor. Pensa nisso, põe isso no altar de Deus. Eu digo uma coisa, se você começar agora, e o tempo que for, ao final você vai poder dizer como Isila Franco, se me fosse dado começar tudo de novo, eu seria isso de novo. Amém, queridos? Ponderem isso. Eu vou ler sobre um pregador
no final da sua caminhada, final da sua trajetória. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. O versículo de número 6. Segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 6. Ele está escrevendo ao seu amigo, companheiro, discípulo. Ele tinha discipulado esse pastor. Disse a esse pastor, inclusive, que ele deveria ensinar para outros o que ele tinha ensinado para ele. E agora ele está no final da vida, está preso em Roma. Ministério extenso, muito extenso. Tudo começou, segundo o relato bíblico, no dia em que um diácono foi apedrejado em Jerusalém. O diácono era Estevão. No dia que o diácono Estevão foi apedrejado e morto, Paulo estava lá, pegaram parte das roupas de Timóteo e colocaram aos pés de Paulo, que era chamado de Saulo, era o nome judeu dele, que os romanos chamavam de Paulo. E ele começou a perseguir a igreja desde esse dia, perseguiu muito, fez sofrer muita gente, até aquele dia que na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Jesus não deu a ele o privilégio que deu a Estevão. Ele não viu Jesus. Ele viu uma luz e ficou cego. Estevão, que foi morto, viu Jesus em pé. Paulo viu uma luz, ficou cego. E depois, quando Deus falou a um profeta para ir lá levar cura para Paulo, depois o próprio apóstolo Paulo resume mais adiante e deixa claro que Deus ia mostrar para Paulo o quanto importava a ele ainda sofrer por causa do evangelho. Ele que fazia sofrer, passaria a sofrer por causa do evangelho. E ele passou toda a sua vida sofrendo muito. Paulo foi chicoteado, Paulo passou fome, passou sede, ficou em naufrágio, esteve à beira da morte várias vezes, foi dado como morto depois de uma surra, foi dado como morto, sofreu demais, e agora está no fim da vida. Onde? Numa casa bonita, num lugar onde ele tinha conforto, descanso do guerreiro? Não. Ele estava terminando os seus dias em Roma, preso. Já está no fim da carreira, no fim do ministério, quando ele escreve a esse pastor amigo dele, fala da solidão, pede para ele mandar alguém para estar com ele, pede para ele mandar umas roupas que ele tinha deixado num outro lugar, pede alguns pergaminhos, porque ele gostava de ler. Ele tinha ficado sozinho em Roma. Ele estava sendo acusado perante César, e quando ele foi acusado, nem uma única pessoa se levantou para defendê-lo. Ele falou isso para Timóteo: na minha primeira defesa, ninguém se levantou em meu favor, nenhuma viva alma. Então ele era agora um guerreiro amargurado, sofrido? Não. Ouçam as palavras dele. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É a palavra final deste guerreiro, queridos. E a palavra final deste guerreiro é: completei a batalha, venci a batalha, a guerra foi vencida, eu cheguei lá, eu fiz o que tinha para ser feito, o que Deus me mandou fazer, eu fiz. Não é maravilhoso isso, querido? Você olhar para trás e ao invés de dizer assim: que pena que eu não fiz isso, que pena que não aconteceu aquele outro, você poder olhar para trás e dizer assim, vendo tudo o que aconteceu, Deus me deu a vitória. Eu sou um soldado que fez o seu trabalho. Eu sou um guerreiro que cumpriu as suas batalhas e venci. Esse é o relato final, é a despedida final, é a palavra final de um guerreiro que estava preparando-se para ser coroado.
É um guerreiro coroado. Eu não vou falar sobre essa coroa, porque não há tempo para isso, mas há algo de curioso aqui que devemos ter em mente. Quando Paulo fala assim, a coroa que me está preparada, ninguém deve pensar que daqui a pouco cada um vai ser um reizinho na eternidade. Porque quando João viu o trono e o Senhor assentado nele, e viu o cordeiro como tinha sido morto, ele viu também que os 24 anciãos que estavam em torno do trono, com coroa na cabeça, cada um daqueles presbíteros tirou a sua coroa e depositou aos pés de Jesus. Nós vamos receber uma coroa, sim, para depositá-la aos pés do Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas Paulo está dizendo, chegou o meu final, gente, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, eu combati bem o combate, agora eu vou ser coroado, eu vou receber a coroa que o Senhor tem para mim e para quantos amam a sua vinda. Meus amados, é com Paulo que nós vamos aprender ligeiramente hoje à noite. Essa carta que ele escreve aqui é a carta a Timóteo, o jovem pastor. Mas na realidade, queridos, nós vamos aprender com esse guerreiro vitorioso numa outra carta hoje à noite. Vocês sabem por que os pregadores têm dificuldade em falar pouco? É que quando a gente entra num assunto da Bíblia, ela é tão rica em detalhes que fica complicado para a gente resumir a ideia. Vendo você pregando sobre o coração, por exemplo, queridos, quanta coisa maravilhosa foi dita e quanta coisa incrível ainda tem a Bíblia a respeito do coração. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, queridos, na sua carta aos Filipenses, que foi uma carta também de coração. Ele não escreveu para, senão um pequeno pedaço da carta aos Filipenses é doutrinário. Todo o restante é uma carta muito pessoal, muito de um amigo para outro. Ele estava descortinando o coração, era isso que ele estava fazendo, quando ele escreveu a carta à igreja de Filipos. E é interessante, porque em quase todas as cartas ele é muito doutrinário, aqui não. E nessa carta, queridos, nós temos o segredo. Nós vamos entender por que esse homem, quando chegou no final da sua vida, pôde, como um guerreiro vencedor, dizer, combati o bom combate, a coroa está preparada para mim. Nós vamos ver isso primeiro, queridos, em Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. E o que nós vamos aprender aqui, queridos, que o guerreiro vencedor é aquele que tem por quem viver ou morrer. Ele não leva a vida simplesmente, ele não existe simplesmente. Tem alguém. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Filipenses 1, 20 e 21 diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, ele era sempre ousado, também agora. Por que ele diz também agora, queridos? Porque ele estava preso, praticamente certo que ele estava preso em Roma. Era praticamente certo que ele estava preso em Roma. Eventualmente podia ser em Cesareia, mas o que se acredita é que ele estava em Roma. Ele diz, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, se eu continuar vivendo, eu vou glorificar a Cristo. Se eu morrer aqui nessa cadeia, eu morrerei por causa de Cristo, então vou glorificar a Cristo da mesma forma. E ele arremata dizendo assim, porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz, se eu vivo, vivo por causa de Jesus. Se eu morro, morro para glorificar Jesus. Para viver ou para morrer, era Jesus. Essa é a cartilha do guerreiro que vence, queridos. Essa é a pessoa que pode chegar ao final da sua vida e diz, eu venci, combati o bom combate. A coroa está preparada para mim, porque eu vivi para Jesus a vida toda. Eu vivi e vou morrer por Ele e para Ele. Leia comigo mais 2 versículos, capítulo 1 ainda, versículos 12, 13 e 14, aliás, 3 versículos. Capítulo de número 1 ainda, voltando um pouco o texto, 12 a 14. Nós vamos entender ainda melhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que tinha acontecido com ele, queridos? Como eu já disse, ele foi preso, foi surrado, passou fome, passou sede, naufrágios, sofrimentos demais. Ele diz, mas tudo que eu tenho passado tem contribuído para o Evangelho. E ele agora dá o exemplo da contribuição. De maneira que as minhas cadeias, as algemas que eu levo,
em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele disse: o meu sofrimento trouxe 2 benefícios. Primeiro, quem não tinha coragem de falar, agora está falando. Ele chega a dizer até que alguns falam por inveja, mas ele estava tão impregnado da ideia de pregar Jesus, que ele dizia assim: de qualquer maneira estão pregando. E ele diz isso, irmãos: as minhas cadeias em Cristo têm chegado ao conhecimento e ao coração da guarda pretoriana. Irmãos, o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana, queridos, era formada sobretudo pelos filhos das famílias importantes e eventualmente dos nobres das terras anexadas pelo Império Romano. Então, o exército romano anexava uma nova área. Os filhos dos líderes dali iam servir na guarda pretoriana, que era a guarda que estava em torno de César, o imperador. Paulo foi para ser ouvido por César, então ele era guardado pela guarda pretoriana. Significa dizer que todo dia punham um guarda pretoriano para cuidar de Paulo. Agora imagine, um dia inteiro, o guarda pretoriano acompanhando Paulo por onde ele fosse. Qual vocês acham que era o assunto de Paulo para eles? Será que ele estava falando da necessidade da democracia em Roma? Olha, está na hora de fundar um partido. Quem sabe, ao invés do imperador, nós possamos entregar o governo ao Senado. Podíamos repensar a política do imperador para as áreas periféricas de Roma. Garanto a vocês que Paulo nunca fez menção disso. Cada guarda pretoriano que foi mandado para cuidar de Paulo, conheceu uma pessoa. Quem foi? Jesus Cristo. Porque Paulo viveu e morreu por causa de Jesus e para Jesus. Ele diz: eu não vivo mais, eu não tenho mais vida, porque a vida em mim agora é Jesus. Se não for Jesus em mim, eu sou um homem morto. Eu só vivo por causa de Jesus. Esse é o guerreiro, queridos, que chega ao final para receber a sua coroa. Aquele que morre, vive e morre por alguém. Morre por Jesus. Vive por Jesus, morre para Jesus. E a evidência incontestável do resultado desse trabalho que ele fez, queridos, está no final da carta. Eu não sei se vou me lembrar em que versículo, mas nas saudações finais, eu não vou encontrar aqui, queridos. Ele menciona a saudação dos irmãos da casa de César. 22, capítulo 4, 22, seria isso? Isso mesmo. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa do imperador. Por que os da casa do imperador estavam fazendo uma saudação à igreja de Filipos? Porque muitos da casa do imperador já tinham se convertido a Jesus. Porque Paulo estava preso lá. Nós somos ensinados a buscar o sucesso a qualquer custo, queridos. O sucesso é esse. O sucesso para nós tem que ser ver que Jesus foi pregado a todos que nós podemos pregar. Esse é o nosso sucesso. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa vitória. Saber que nenhuma pessoa passou por nós precisando ouvir o evangelho e deixou de recebê-lo. Ele viveu e morreu por alguém, queridos, por Jesus. Mas nós vamos aprender ainda em Filipenses, queridos, que Paulo foi um guerreiro que tinha uma bandeira pela qual lutar. A ideia de bandeira voltou muito à nossa mente nos últimos tempos, não é? Porque nós temos um presidente que fala muito na bandeira e tal, e aquela ideia de que a bandeira nunca será vermelha, tem essa história toda. Então tem se falado muito em bandeira. Como cidadãos brasileiros, a nossa bandeira é verde e amarela. Mas nós temos uma bandeira maior do que essa. Uma bandeira hasteada acima dessa. Você sabe que a bandeira brasileira é hasteada acima, depois da do governo? Daquele estado abaixo? A nossa bandeira está acima da bandeira verde e amarela. Que bandeira é essa, queridos? Abra comigo de novo, nós estamos em Filipenses ainda, no capítulo 1, versículos 27 a 30. Olha só o que diz aqui, queridos. Capítulo 1, 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo,
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Essa é a nossa bandeira, irmãos, a fé evangélica. Essa é a nossa bandeira. A nossa bandeira é a fé evangélica. Nós lutamos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida, presta atenção no que eu estou lendo agora, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Essa é uma graça que muita gente não quer, a graça de padecer, a graça de sofrer, a graça de enfrentar problema, por causa da bandeira do Evangelho. E queridos, essa é a nossa bandeira, a fé evangélica. Que fé evangélica é essa? É a nossa luta contra o homossexualismo, é a nossa luta para que não haja a aprovação de que homens se mutilem para parecer mulheres, ou mulheres se mutilem para parecer homens. Não, não é essa a nossa luta. A fé evangélica, queridos, é a fé da graça de Deus. É a da justificação pela fé, é a fé da glorificação de Jesus como Deus e Senhor. É assim que o mundo vai crer. O mundo não vai crer em Jesus porque nós discordamos da homossexualidade. O mundo não vai crer em Jesus porque nós discordamos das bandeiras comunistas. O mundo vai crer em Jesus porque nós conhecemos a fé evangélica, que é a fé no Evangelho. E qual é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Simples assim. Irmãos, a igreja de Jesus precisa de um avivamento, eu tenho dito, e vou reprisar muitas vezes ainda. O avivamento que a igreja precisa é voltar ao Evangelho simples do Senhor Jesus. Nós temos complicado demais, temos criado teorias demais, teologias demais. Nós precisamos voltar a pregar a simplicidade do Evangelho, que qualquer criança entende que é Jesus veio ao mundo e deu a vida pela sua, Ele veio para te salvar. E aí o Espírito Santo abre o entendimento e essa pessoa compreende isso e nunca mais é a mesma. Olha o que milagre que somos nós, queridos. Alguns de nós ouvimos isso, simples assim, e nunca mais quisemos abandonar Jesus. Essa é a nossa bandeira, queridos, a fé evangélica. Nós precisamos abraçar essa bandeira, nós precisamos lutar por ela, defendê-la. Não estou falando de fazer uma apologia da fé, não é uma questão de criar uma nova teologia apologética, não é isso. Eu estou falando de viver o evangelho simples do Senhor Jesus e ensinar o evangelho simples do Senhor Jesus. O mesmo evangelho que será compreendido pelo doutor e também pelo iletrado que nunca aprendeu a escrever o próprio nome. Ele vai entender da mesma forma. Você já conheceu uma pessoa que não sabe ler, nunca aprendeu a ler e se tornou pregador e um adorador? Eu vou dar um exemplo disso. A Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, lá no ministério liderado pelo pastor Clarimundo, tem 2 igrejas aqui nessa cidadezinha que a gente passa. Segundo o Clarimundo me disse há alguns anos, cerca de 200 pessoas em cada igreja dessa. Agora, a curiosidade. Um membro da igreja lá em Anápolis se mudou para aqui. Ligou para o pastor e disse assim: pastor, aqui não tem nosso ministério. Você me deixa começar uma igreja? Ele disse: deixo. Ele disse: Alcides, ele não começou uma, ele começou 2. Todas 2 têm hoje mais de 200 membros. Templos próprios. Só que esse homem não sabe ler. Ele disse: você acha que eu deixaria de consagrá-lo pastor? Só porque não sabe ler? Ele é o pastor das igrejas de lá. Aqui, bem do nosso lado. Sabe por quê, queridos? O evangelho simples de Jesus pode ser conhecido até pelo iletrado. E é esse evangelho que nós estamos largando de lado, deixando para trás. Paulo foi um guerreiro que venceu, chegou ao final para receber a sua coroa, queridos, porque ele teve uma bandeira, a bandeira do evangelho, até o fim da sua vida. Enquanto viveu, ele tinha essa bandeira erguida, levantada, hasteada, a bandeira do evangelho de Jesus. Em terceiro lugar, queridos, nós vamos aprender ainda. Há um outro texto que eu
poderia mencionar para você ler em casa. Depois lê Filipenses 2, 29 e 30, sobre a obra relacionada a esse evangelho. Não temos tempo para tanto. Mas em terceiro lugar, ele teve, presta atenção nisso, queridos, isso é muito importante. Ele teve uma família pela qual valeu a pena viver, não morrer. Interessante isso. A ideia geralmente é, eu morro pela minha família. Paulo disse assim, eu vivo pela minha família. Leia comigo agora de novo, Filipenses capítulo 1, versículos 23 a 26. 1, 23 a 26. Vocês viram, queridos, que ele disse assim no 21, quanto a mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu vou seguir daqui, do 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele disse, eu quero, já estou no fim da vida, sou um velho. Ele escreve e diz assim, apóstolo Paulo, o velho. Ele diz, eu sou um velho, então é muito melhor eu partir para estar com Cristo. Mas presta atenção nisso aqui, queridos. Ora, de um lado e outro lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ele era um velho, estava preso, mas ele ainda tinha planos, ele ainda tinha um sonho. Qual era o sonho da vida dele, queridos? Voltar a estar com a igreja, para a qual ele estava escrevendo. Eu ainda quero estar aí. Tudo bem, se eu morrer agora é até melhor para mim. Mas para o bem de vocês, eu não vou pedir para morrer agora, eu quero continuar vivo para voltar a me encontrar com vocês. Eu quero estar com vocês novamente. Sabe o que é isso aqui, queridos? Uma família pela qual vale a pena viver, que é a família da fé. Não é uma questão de morrer por ela, mas viver para ela. Viver por causa dela. Era isso praticamente que ele estava dizendo. Eu quero continuar vivo por causa de vocês. Eu quero continuar vivo para estar com vocês novamente, para ministrar na vida de vocês. E eu acho isso fabuloso, queridos, porque ele queria demais se encontrar com Jesus. Mas ele disse, tudo bem, se for para o bem de vocês, eu prefiro ficar mais tempo. Paulo amava a igreja, irmãos, é isso que ele está dizendo. A família é a igreja, a família da fé. O diabo tem uma estratégia para os nossos dias. A dissolução, que está começando na família. Caminha comigo agora no tempo, queridos. Aquele autor que você gosta muito lá de Nova York, querido, é alguém que fala muito sobre isso, sobre os avivamentos. Meu nome dele, lá do Redeemer. Timothy Keller. Antes, lá pelo século XVIII, queridos, as pessoas que nasciam, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, elas eram automaticamente protestantes, digamos assim. Automaticamente protestantes. Como aqui no Brasil, durante muito tempo, todo mundo já nascia católico. Você é católico? Sou. Por quê? Não, já nasci católico. Eles seguiam o padrão da família. Lá era assim com os protestantes. Então ninguém pensava em outra coisa. Todo mundo era protestante de nascimento. Então a salvação era uma espécie de salvação comunitária. Você é dessa família, você é um salvo, você é um crente, você está na igreja. Mas aí vieram uns avivalistas, uns pregadores que mexeram nisso. Lá na Europa, um homem chamado Wesley, que deu início involuntariamente ao metodismo. Ele não queria plantar uma igreja, mas foi tanta gente se convertendo. E qual era a pregação dele? A pregação é, a salvação é individual. Não é porque você nasceu numa casa de crente que você é um crente. Não é porque você é de uma família protestante que você é protestante. Cada um tem que ter a sua experiência de conversão. Essa era a pregação de Wesley. Nos Estados Unidos, dois outros avivalistas, um primeiro depois o outro, chamado Whitefield e Finney, trouxeram a mesma pregação. É preciso a conversão de cada um. Não é porque você nasceu nessa família. Isso foi bênção? Foi. Mas é interessante, queridos, quase sempre quando há uma reação a uma situação, geralmente ela tende a ser extrema. E houve isso.
De tal maneira foi ensinado que a salvação era individual, que as pessoas foram se individualizando e dando cada dia menos importância à comunidade, à igreja de que fazia parte. Antes eu tinha que seguir a minha família. Com essa ideia da individualidade, bom, agora eu não sigo a família, é a minha vida. Eu creio em Jesus, não tem nada a ver com a minha família. E com isso, numa coisa boa, trouxe um problema. Numa verdade verdadeira, que era a necessidade da conversão individual, trouxe o problema da dissolução, primeiro, desse liame com a família. Os filhos passaram a se distanciar das famílias, porque não houve mais aquela ideia de que eu tenho que continuar a minha família, do meu pai, do meu avô. Perdeu-se isso. Aquela tradição familiar não tem que mais ser seguida. Cada um é um indivíduo que tem que tocar a sua vida. Aí chegou até aquele momento que nos Estados Unidos, por exemplo, que foi de onde veio o evangelho para aqui, lá, ainda hoje, é assim, o filho com 18 anos sai de casa. Ele vai para a faculdade, ele fica em casa até a hora da faculdade. Chegou a hora da faculdade, ele agora está livre, vai viver sua vida. E ele distancia-se da sua família. E para o bem e para o mal, os americanos influenciam o mundo todo. Nesse sentido, para o mal. E as famílias foram se dissociando. Não há aquela ideia de mais assim, de dizer assim, eu aprendi isso com meu pai, vou fazer como meu pai fazia, eu vou seguir como meu pai e meu avô faziam. Não, cada um vai ter a sua história e vai escrevê-la como bem entender. Não importa aí a família, em tese. Depois isso passou para a igreja. Houve um tempo no nosso país, queridos, que quando uma pessoa, por exemplo, era um batista, ele era batista assim, do pé à cabeça. O assembleano defendia a assembleia, mas assim, de unhas e dentes. E aí vieram alguns pregadores dizendo, tem que acabar com as denominações. Sobretudo uma mulher pregou isso muito pelo Brasil afora. Tem que acabar a denominação, nós somos uma igreja só. Acaba com denominação, isso divide a igreja. E ela pregou isso só em Brasília uma vez que eu vi, tinha 30 denominações presentes. E ela dizia, tem que acabar. Sabe o que aconteceu depois? Ela fundou a sua própria denominação. Parece que ela não acreditava no que falava. E aquilo era uma coisa desnecessária. Hoje nós ouvimos sobre unidade aqui. É uma unidade de essência, uma unidade espiritual. Não é uma unidade institucional. Não é essa a ideia. A unidade que vai levar o mundo a crer não é a unidade ecumênica, é a unidade espiritual, a unidade na palavra, de propósito, de convergência em Cristo. Mas isso trouxe na sua esteira o desapego à denominação. Então caminha comigo aqui, queridos. Se nós queremos crescer como uma denominação coesa e levarmos o evangelho para esse país e para fora dele, nós precisamos voltar-nos para a família. Para a família primeiro. Estar junto à família. Sabe, pais com filhos. Pai, mãe, vô, vó. Família. Primeiro ali, família. Segundo, a sua célula. Quem foi? Eu já nem sei mais quem pregou sobre isso aqui. Sobre você, como é que foi dito sobre a célula? Que você não está com a célula, mas é amar a célula. Não teve algo assim? Foram tantas pregações? Como? Foi o Luciano, não é? Compromisso com a célula. Não com a reunião da célula, mas com a célula. Querido, a sua célula, as pessoas com quem você se reúne semanalmente, precisam ser as pessoas próximas de você. Você tem que se interessar por elas, ligar para elas, saber como elas estão, visitá-las, tomar cafezinho com elas, chamá-las para casa, sair para almoçar com elas. Viva a sua célula. E depois leve a sua célula e viva a sua igreja. Meus irmãos, é impressionante como hoje as pessoas são abençoadas na igreja, mas não se apegam a ela. Parece que é uma feira onde faz a compra e vão para casa. A feira lá do Jardim Botânico, não é isso, Brazão? Quem criou aquela feira lá foi o Braz e o pai dele. Então, vai lá para a feira, faz a compra, você pega a sua xepa, leva para casa, eu vou com minhas compras para minha, cuide da sua vida que eu cuido da minha. A igreja virou isso, querido. A gente vai lá para receber a bênção, depois vai para casa tocar a vida, mas não tem apego pela igreja. Se há uma coisa que faz aquecer o coração da gente é a comunhão dos irmãos. Eu ia dizer amanhã de manhã, já estou antecipando.
a comunhão dos irmãos. Querido, nós temos que ter apego à nossa igreja. E se um dia você sair daqui e for levado para a Igreja Brasil para Cristo no Paraná, se apegue à sua igreja lá. A Eliane, por exemplo, é presbiteriana, não é, da Igreja Presbiteriana do Sudoeste. Se apegue à sua igreja, cuide dela. Na igreja onde você estiver, querido, cuide dessa igreja. Ame as pessoas, esteja com as pessoas. Paulo viveu e queria continuar vivo por causa da família que ele tinha em Filipos, que era a igreja de Jesus que estava lá. Deus pôs você nessa igreja, onde você está. Cuide dela, cuide dela. Viva para ela, ocupe-se de cuidar dela. Cada um de vocês, cada um de nós. Eu tenho que amar a minha igreja. Por pouca coisa as pessoas se afastam. Por pouquíssima coisa. Ame a sua igreja. E depois ame a sua denominação. Alguns de nós aqui viemos de outras denominações. Mas agora é aqui que estamos, queridos. É aqui que estamos. Você quer promover uma mudança aqui? É bem-vindo. Mostre na palavra de Deus o que é que o Ministério 1 a 1 precisa mudar. Traga, mostre-nos. Olha, a palavra aqui ensina diferente, vamos mudar isso. E nós vamos mudar. Aqui só não muda Deus e a Bíblia, queridos. O resto muda tudo, se preciso for. Mas você terá que mostrar na palavra. Mas enquanto você não mostrar na palavra a mudança, viva a realidade que está posta. E viva com alegria, viva com gosto. Defenda esse ministério. Eu vou dizer uma coisa aqui que acho que talvez eu já tenha dito, mas vale a pena mencionar. Nós temos 4 pastores ali no Ministério 1 a 1 do Jardim Botânico. A igreja de Luiz Eduardo, que é nova, de muitos novos convertidos, fala muito mais nesse Ministério 1 a 1 e mostra muito mais interesse no Ministério 1 a 1 do que o Jardim Botânico. Isso tem sido uma lição para mim. Eles abraçaram essa bandeira chamada Ministério 1 a 1. Um abraço também, querido. Ah, não, mas aí não está certo, que eu tenho que abraçar a igreja de Jesus. E essa é a igreja de quem, por acaso? Essa é a igreja de Jesus. Abrace. Se um dia o Senhor te levar para outro lugar, você será da Igreja Universal de Jesus, como hoje de manhã, o irmão num ato falha, até chamou de Igreja Católica Romana, não é? Ele queria dizer Católica Apostólica, no sentido de que segue na doutrina dos apóstolos, era universal. Mas, queridos, se o Senhor te levar para outra denominação, seja bênção lá, ame aquela igreja, pegue como a sua bandeira, mas a sua bandeira agora é Ministério 1 a 1. Levante essa bandeira, ame essa bandeira, cuide dela, cuide dessa igreja, cuide da sua célula, da sua comunidade, comece na sua casa. E vá até o ministério, vá até a denominação, porque é assim que o mundo vai saber que nós somos sérios, que nós temos convicção, que nós estamos andando numa direção que Deus estabeleceu. Nós não estamos inventando. Mas se você mesmo não consegue amar e cuidar da igreja que Deus te deu para servi-lo, quem vai amar e cuidar? Quem vai fazer isso? Você é um batista, seja um bom batista. É assembleano, seja um bom assembleano. Você é presbiteriano, seja um bom presbiteriano. Você é do Ministério 1 a 1, seja uma bênção no Ministério 1 a 1. Deixa Deus te usar aí. Abraça essa causa como sua. E eu finalizo dizendo, queridos, que esse guerreiro maravilhoso, Paulo, nos deixou 3 lições, que são lições de um vencedor. Em primeiro lugar, queridos, aliás, vamos abrir Filipenses 3, eu estou em Filipenses capítulo 3, o versículo de número 12. Primeiro nós vamos ler no versículo 13, a primeira lição dele. Filipenses 3, 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, presta atenção, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Sabe o que ele está dizendo, querido? Para ser um guerreiro vencedor, você tem que esquecer as coisas que para trás já ficaram. Esqueça. É curioso, mas até algumas conquistas a gente tem que esquecer, sabe? Porque ontem também ouvi alguém falando isso numa pregação, que a gente vive do passado.
Só vive contando o que Deus fez há 10 anos, há 20 anos. E o que ele está fazendo hoje? O que ele está fazendo agora? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Algumas pessoas levam vida fora um fardo imenso, um peso gigantesco, enorme, nos ombros, que é o passado. Elas não conseguem entender que o passado passou. E traz isso como uma carga que atrapalha a vida. Não consegue ser bênção, porque só olha para ontem. Não esquecem isso, não se desvencilham disso. E, eventualmente, queridos, a única maneira que existe para chegarmos lá onde Deus planejou para nós, é nos desvencilhando do que ficou para trás, do passado. Eu acho interessantíssima a maneira como Elias chamou Eliseu. Eliseu estava arando com 12 juntas de bois. Devia ser um baita de um arado. Naturalmente, ele devia estar usando um ou dois só, né? Os outros estavam por ali. Mas ele chegou, pegou a capa e lançou sobre ele. Ele entendeu isso. Ele estava sendo chamado para ser discípulo do profeta. Quando ele lançou a capa sobre ele, ele disse: eu vou me despedir dos pais. Ele disse: vai e volta, que você já sabe o que eu fiz contigo. Ele já tinha entendido. Foi despedir dos pais, veio e começou a seguir Elias. Numa certa altura da trajetória, ele parou e voltou. Deve ter pedido permissão a Elias para voltar. E o que ele foi fazer quando voltou? Matar os bois. Foi matar os bois. Ele imolou os bois, distribuiu as carnes e foi seguir Elias. Porque ele podia estar servindo lá como discípulo de profeta e preocupado com os bois que ficaram para trás. Será que meu pai está cuidando direito? Será que quando eu voltar o fulano está morto? Engordou aquele bezerro ou não? E a seca na minha região? Nesse sentido é como o apóstolo Paulo diz: o soldado não pode se envolver em coisas desse mundo. Tem que ir adiante, ele está na batalha. Queridos, ele voltou para não deixar nada para trás. Tem gente que tem uma vida pesada de boi, que carrega sem parar. O que foi empecilho na sua vida para ser bênção, deixa. Sabe o que eu deixei? O sonho de muita gente. Eu fui funcionário público, sabia disso? Fui servidor público. Mas eu comecei já no topo, eu já comecei ganhando muito. Foi no ano que eu casei. Eu já comecei lá na frente. 1 ano e meio depois eu pedi demissão. Os colegas lá diziam: que absurdo, não faça uma loucura dessa. Não faça essa loucura. Eu ganhava um bom salário, larguei para ir receber 3 salários mínimos como pastor. Estão vendo minha cara de arrependido? Eu não estou dizendo que o teu emprego é o teu boi para ser morto, não, querido. Mas seja o que for, desvencilhe-se. Tem gente que tem um passado ruim, aconteceram coisas trágicas, ruins, foram agredidos, foram machucados, foram feridos, mas não deixa a ferida sarar. Lembro de Jefté, o homem valente, Juízes 11. Era Jefté um homem valente, porém, filho de uma prostituta. Ele viveu a vida dele em cima desse porém. Ele não conseguia largar isso, se desvencilhar disso. Ele vivia esse porém, ele só olhava para ontem. Minha mãe era prostituta, minha mãe era prostituta. Olha a vida dele, leia lá sobre a vida dele. Tinha um porém na vida desse homem, era o seu passado. Querido, em nome de Jesus, se tem um porém no teu passado, enterra isso hoje à noite em nome de Jesus. Não adianta você sofrer, não adianta você condoer-se daquilo que já aconteceu, porque já passou. Primeiro que já aconteceu, não tem como evitar, está acontecido. Tem como resolver? Vamos resolver. Não tem como resolver? Resolvido está. Não tem aquele ditado? O que é irremediável, remediado está. Não tem o que fazer, está feito. Não precisa sofrer, não precisa lutar mais, está feito. Mas o fato é que Paulo diz assim: esquecendo-me do que ficou para trás, eu prossigo. A gente tem que esquecer, irmãos. Esqueça tanta dor, tanto sofrimento, tanta mágoa. Esqueça tanta maledicência, esqueça as feridas do passado, deixe no passado. Nunca mais isso vai voltar. O único lugar onde você vai viver a sua vida é amanhã, não ontem, nunca, jamais ontem. Para você ser um guerreiro vencedor e levantar essa bandeira do Evangelho para valer, para que o mundo creia, você não pode viver do passado, nem para o passado. Olha para frente e viva para frente. Em segundo lugar, queridos, ele nos ensina
que uma vez tendo uma vitória, você precisa prosseguir. É o que ele diz aqui nesse texto que eu acabei de ler. 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. Ele diz, eu vou adiante. Aliás, ele na palavra seguinte diz isso, deixando o que para trás ficam, avançando para os que diante de mim estão. Vou fazer uma pergunta retórica, mas eu gostaria que você pensasse nela. O que está à sua frente para ser feito? Tá, aconteceu, não importa o que aconteceu ontem. Ele diz assim, eu avanço para o que está à minha frente. O que está à sua frente, querido? Que expectativa você tem? Que perspectiva você tem? O que você acha que ainda Deus vai realizar na sua vida e por meio dela? E você tem isso claro? Você tem isso claro? Nós, na verdade, queridos, vivemos cheios de sonhos pessoais. Mas poucos de nós têm com clareza aquilo que Deus tem como expectativa a nosso respeito pela frente. O que tem Deus para você pela frente? À sua frente. Você vai prosseguir para onde? Para realizar o quê? Para fazer o quê? Esperar a morte? Continuar tocando até que Deus diga é a hora? Ou você tem algo para realizar? O que você pretende fazer? Onde você pretende chegar, querido? Se você não sabe onde pretende chegar, você não irá a lugar nenhum. Se você não tem um projeto para ser realizado, você só está um dia após o outro, levando a vida até a morte chegar. Não é assim que um discípulo de Jesus vive. Nós temos uma bandeira, queridos, e nós vamos firmar-nos nesta bandeira, segurar essa bandeira e andar e viver por ela. A bandeira do Evangelho. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Se você sabe onde quer chegar, eu pergunto, que passos claros, definidos você está dando para chegar lá? Por exemplo, o Cid disse assim, eu quero ser pastor e pregador. Então ele foi estudar teologia, está dando um passo para chegar lá. Que passo você está dando para chegar onde Deus quer te levar? Primeiro, onde Deus quer te levar. Segundo, o que você está fazendo para chegar lá? Paulo era um guerreiro vencedor, mas deixa esse conselho para nós, queridos. É preciso avançar, é preciso prosseguir, é preciso dar um passo adiante, irmãos. Não pare onde está, não deixe a estagnação dominar a sua vida, dê um passo à frente. Eu fico às vezes assim desanimado, triste por um tempo, quando eu vejo pessoas que viveram uma vida de trabalho e de uma hora para outra têm a bênção e o privilégio de não trabalhar mais. Não ter que levantar 8 da manhã, sair, pegar aquele trânsito horroroso, pode ficar em casa. E alguns acham que o projeto de Deus agora é ficar em casa. Quem é que gostou de ficar em casa à força, na marra, durante a pandemia? Ninguém quer ficar em casa. Mas há muita gente que pensa, não, eu agora quero ficar quieto. Pense de uma pessoa que não tem mais que levantar e ir para o serviço, ter um chefe para encher a paciência, nem nada. Ele está livre manhã, tarde e noite, para levantar a bandeira do Evangelho, para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, porque se ele não fizer isso, vai virar um fofoqueiro, um conversador, um amaldiçoador, que só vai falar da vida dos outros, com trololó sobre o que os outros fazem, deixa de fazer, etc. Mas quem tem a bandeira, quem vive e morre por Jesus, quem ama a sua família da fé, queridos, dá um passo à frente, não para, não fica estagnado. Quer ser bênção, não vive das bênçãos do passado, quer ter bênçãos novas, quer viver experiências novas com Jesus. Não vive só para contar o que aconteceu, vive para contar o sonho que ainda será realizado para a glória de Jesus. E finalmente, queridos, esse guerreiro vencedor nos deixa a lição de que nós devemos manter e celebrar o que já foi conquistado. Versículos 15 e 16 de Filipenses 3, 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu acho isso fabuloso, querido. Sabe uma coisa que o inimigo pode pôr na nossa mente? É que nós não chegamos a lugar nenhum. E aí nós nos desanimamos com a obra que nós já fizemos. Parece que ela não é nada. Aí a gente desanima, olha, quer saber, nós não damos conta mesmo.
Não, isso é muito pouco, não vai dar. Queridos, o que Paulo está dizendo ali é, a minha base, o meu fundamento é o que já está conquistado, daí para frente. Mas nós precisamos celebrar o que está conquistado. Eu comecei o culto hoje praticamente dizendo de uma conquista. Quando nós começamos, éramos 2 pregadores. Agora a dificuldade é colocar todo mundo para pregar. Tantos pregadores nós temos. Então nós partimos da celebração do conquistado para conquistar mais. Nós seguramos o que já está consolidado para que fique firme e partimos para novas conquistas. Quer ver uma coisa, por exemplo, que parou no tempo, mas precisa voltar? Instituto Cristão de Ensino Bíblico. Nós criamos, junto com esse ministério, nasceu um seminário. Nasceu uma escola de teologia para formar pastores e para formar líderes da nossa igreja. E fomos um tempo, e depois parou, mas vai voltar em nome de Jesus. Nós precisamos dessa escola, e ela vai voltar a existir. Vai voltar a funcionar. Nós prepararemos os nossos pastores. Nós daremos a eles as disciplinas necessárias para que sejam preparados para dar razão da fé, para defender a fé, para lutar pela fé evangélica. A partir do que já conquistamos, vamos para novas conquistas, queridos. Novas conquistas. Mas vamos celebrar o que já está conquistado. Ao invés de só reclamar, só murmurar. Não, bênção demais. Vou dar como exemplo final ali aquele armazém que serve de templo para o Ministério 1 do Jardim Botânico, né? Com aquela porta de armário que tem lá na entrada. Nós estávamos no shopping, era horroroso. Lá embaixo estava tão terrível que não deu nem para entrar e se instalar. Fizemos alguma coisa, nos instalamos e achamos maravilhoso. Pois agora já tem um grupo de trabalho planejando o que vamos fazer para levar aquilo abaixo e levantar outra coisa melhor ali. E vai acontecer. Escreva o que eu estou dizendo, vai acontecer. Você vai passar lá da frente e vai saber que ali tem um templo. E que pessoas estão adorando lá dentro. Mas nós não vamos fazer isso porque não gostamos de nada do que está lá. Queridos, nós já passamos momentos maravilhosos ali celebrando a Deus. A partir do que está conquistado, nós vamos para novas conquistas. Não fique estagnado, mas celebre. Agradeça, louve a Deus por onde você já chegou. Mas tem isso e aquilo, querido. Todos nós temos problemas e dificuldades. Mas Deus já nos deu vitórias maravilhosas. Vamos em busca de outras. Vamos para outras vitórias. Amém, queridos? Que Deus nos ajude de tal maneira, queridos, que cada um de nós, ao final da caminhada, possamos dizer isso. Eu combati um combate bom. Foi duro, sofri, fui preso, passei fome, necessidade, perseguição, dificuldade, o inferno na minha cola, mas eu venci. Eu completei a obra que Deus me deu, está feita. Ficou nada para trás, está tudo realizado. Mas se Ele quiser me dar uma obra nova, estou vivo ainda para fazer. Amém, queridos? E em nome de Jesus, querido, deixa Deus curar a tua alma. Cura esse passado em nome de Jesus. Irmãos, o mundo não vai crer com uma igreja com a alma doente. E isso, a igreja tem vivido com a alma tão doente que cansa os pastores, de tanta doença na alma. Mas as pessoas não aceitam ser curadas. Eventualmente já é uma nova doença, a doença de querer que alguém fique olhando para a sua ferida. Não deixa a ferida curar. Deixa Deus curar o seu passado, querido. Glorifica a Deus pelo que vem pela frente. O que ficou, ficou. Deixa Deus limpar o seu passado. Deixa Deus te curar. Algumas pessoas estão vivendo para ontem. Isso só serve ao inferno. Só atende aos interesses do inferno. Os interesses do reino são para frente. Por isso que Paulo diz, ele não diz eu retrocedo, ele diz eu avanço. Eu avanço, não retrocedo. Vamos orar nesse momento? Eu vou pedir a Deus, querido, que te ajude a limpar o teu passado. Naquilo que precisa ser limpo. Naquilo que precisa ser apagado. E que Deus te ajude a ter uma caminhada diferente daqui para frente. Amém, querido? Feche os teus olhos.